começar a compartilhar com vocês já, gente. Nós vamos dar sequência hoje. Vamos só terminar aquele negócio sobre filtros e vamos falar sobre turbina hoje, tá? Para vocês entenderem que são os sobrealimentadores aí dos motores. Estão visualizando já, gente? Sim, professor. Beleza, então. Aspiração natural, né, Arthur? Isso. Questão de aspiração natural, gente, toda vez que vocês ouvirem falar que eu tenho motor aspirado a ar, ou aspirado, que o pessoal chama, tá? Vocês vão ver que ele não tem nenhum processo que empurre ar, ele vai ter só o deslocamento do pistão, do ponto morto superior para o ponto morto inferior, tá? Fecha aí. Se eu tiver um sobrealimentador, o que é o sobrealimentador? É um sistema que vai empurrar o ar para dentro, no caso do motor. Além do efeito normal do pistão, eu vou ter, no caso, algo que empurra esse ar para dentro. Então, a minha turbina, ela tem essa função no circuito, tá? Aqui, só exemplificando, nós temos algumas coisas aqui. A altitude, no caso, aproximadamente 1.524 metros, 3.048, 4.472 metros. Então, temperaturas aqui modificam em relação ao ar aí, né? A pressão, a gente tem a nível de mar aqui 760 milímetros de HG, tá? Tem a densidade do ar e a quantidade de gramas por metros cúbicos, no caso de oxigênio, que a gente tem ali. Vocês podem ver que toda vez que eu vou aumentando a altitude, teoricamente a condição de oxigênio vai diminuindo, tá? Isso para funcionamento de motor. A gente tem que ficar ligado em relação a isso daí, tá ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem gente que está querendo entrar aqui, tá? Luiz Fernando. Tá tendo confusão aqui, gente. Não tá aparecendo na tela para mim a parte de baixo. Só um minuto. Beleza. Aqui. Aqui, gente, a gente tem aqui algumas concepções, por exemplo, perda de potência que a gente vai ter do motor em relação à altura sobre o nível do mar aqui em metros, né? Então,
vai aumentando aqui os percentuais, a gente vai mudando aqui a questão, o que a gente pode ter de perda ou não no circuito, ou no caso do nosso motor. Aqui, só vale lembrar para vocês o seguinte, os caminhões eletrônicos, igual vocês trabalham hoje, ele vai ter, no caso, acoplado, ou ele tem um sistema que é como se fosse barométrico, então ele vai mudando essa concepção de alimentação conforme você vai subindo, no caso, ou alterando essa altura, no caso que ele está trabalhando, tá? Isso, por exemplo, nos caminhões mecânicos, antigamente, não era visto. Então, eu tinha problema em relação a isso daí, tá? Então, para vocês terem um parâmetro. Aqui, coletor de admissão. O que é coletor de admissão? É aquela ramificação que eu tenho, no caso, no cabeçote, tá? Ela vai ter uma tomada de ar que geralmente é colocada num lugar onde ela se mais fácil entre o ar para dentro do circuito. Esse ar ele vai ser captado em uma posição que tem que estar um nível não muito baixo, senão vai aspirar água, se estiver próximo da água, alguma coisa assim, suja, então fácil. Então ela tem uma tubulação que vai estar captando esse ar e vai passar por um filtro, tá? E para eliminar todo e qualquer elemento suspenso no ar, tá? Por isso que a gente fala que tem que filtrar o ar que vai ser admitido no motor. Então ele fala aqui que o motor aspirado, por meio do vácuo, cria o movimento descendente do pistão. Isso quer dizer que ele enche lá o cilindro. E já o turbinado, sob pressão. Isso quer dizer que ele vai empurrar ar para dentro, então aumenta a eficiência volumétrica. E se eu colocar um intercooler, resfria mais, aumenta mais ainda essa eficiência, né? A gente tem aqui, por exemplo, no caso, sistema que vai para o motor, então o que ele mostra? A admissão, ou pré-filtro, entra, no caso, para dentro do sistema, passa pelo filtro de ar, passa pela tubulação, pelo coletor, e vai até dentro da cabeça do pistão, ou ali no cilindro, tá? Ocorreu a queima, fecha a válvula de admissão, abre a válvula de escapamento, manda pelo coletor de escapamento, chega ali no escapamento, vai até o silencioso e abafador, e aí na atmosfera. Teoricamente, funciona dessa forma. Tá? Quando vocês têm aí o ar lá, ele vai ter, no caso, um sistema de tratamento, no caso dos gases de escapamento. Vocês vão ver lá que faz parte da parte de tratamento. Esse cara aqui era um sistema de pré-filtro antigo que o pessoal tinha. Colocava lá na entrada de ar, tá? O pessoal usava isso em alguns tratores. Hoje o pessoal pega mais um local qualquer na cabine lá de entrada de ar, direciona para passar depois dentro do filtro de ar e, no caso, entra o ar mais limpo possível, tá? A gente tem aqui o seguinte, esse pré-filtro aqui, alguns deles eram com banho de óleo, tá? Dentro, não era aberto igual vocês estão vendo aqui, ele tinha umas fibras, que poderia ser fibra metálica, que era que nem uma esponja de aço lá, que é bombril, alguma coisa assim, ou, no caso, é uma fibra vegetal, tá? Só que a vegetal ela estragava com facilidade. E abaixo dessas fibras eles colocavam uma quantidade de óleo. Então, aspirava o que tivesse suspenso no ar, batia de encontro, por exemplo, nessas fibras e caía e se depositava no meio do óleo. Então, cada vez que eu fosse fazer uma troca no caso, óleo, alguma coisa, o pessoal fazia a limpeza disso daí, ou pela quilometragem ou tempo, no caso de uso lá da máquina, do caminhão, o que fosse. Tá? Era um processo para fazer essa pré-limpeza, depois ela ia para o filtro. Então, tem a função de reter partículas grandes, no caso do sistema, e depois ia, no caso, lá para os filtros de ar. Hoje, os nossos filtros de ar, gente, eles
são mais eficientes, não tem necessidade desse pé filtro. E às vezes ele pode colocar em volta no caso do filtro de ar, papel microporoso, e aí dentro do filtro de ar eles colocam lá o filtro, tá? Para reter mais a sujeira. Só que quanto mais você põe, no caso, material sobre material, eu vou ter restrição no caso de entrada, no caso de ar. E se eu der restrição de entrada de ar, vai aumentar o consumo de combustível, deixar a mistura mais rica. Vai começar a gastar mais combustível por causa disso daí. E perca de potência, porque se o motor trabalhar afogado, sem a quantidade correta no caso, ar e combustível, ele vai perder potência também. Aqui, só exemplificando para a gente ver aqui, ó. Então, eu tenho aqui a poeira no ambiente residencial. Então, os valores aqui por milhão, que a gente vai ter aqui, ó, miligramas por metro cúbico. Então, ele traz aqui, ó, 0,01 centésimo, 1/10, 1, 10, 100 e assim por diante. Então, eu tenho aqui industrial, autoestrada, agricultura, estrada de terra e canteiro de obra. Vocês podem ver que, por exemplo, quando eu vou trabalhar em ambiente que fica suspenso muito, no caso material degradante, ele vai acabar tendo um percentual, no caso de concentração de pó ou sujeira, mais suspensa. Então, vai saturar mais cedo aí, no caso, o meu elemento de sistema filtrante, tá? E aqui, fila de veículos em estrada, ou quem trabalha muito por exemplo, em trânsito pesado dentro das estradas, dentro das cidades, grandes centros, algumas coisas assim, a gente tem aí fila de veículos, estradas de terra, ou lugar onde está muito fechado, então, porque você vai estar aspirando a própria resíduo, no caso de escapamento de outro, no caso de veículo. Então, aquilo vai ser aspirado novamente pelo motor e vai sujar com maior facilidade, né? Tempestade de areia aqui é mais difícil aqui na nossa região, mas quem tem aí deserto, essas coisas, é comum, né? Um dos elementos aqui, eles falam de estrada de terra aqui por causa da poeira. No caso do limite aí, que vai ter problemas em relação a isso daí. Aqui, a principal função é reter as partículas ou estiver suspenso, né? E aí, banho de óleo e papel, que eu havia falado. Hoje, na atualidade, é só papel. Esse de banho de óleo está descartado. Filtro de óleo com banho de óleo, eu havia falado para vocês aqui, tinha um nível de óleo na parte de baixo. Hoje já está praticamente descartada essa questão. E os filtros, no caso de papel aqui, ó, então ele tem o primário é o de papel e o secundário é o filtro que eu havia falado para vocês, que é os elementos secos. Fazer aquilo que o pessoal fala, não dá uma passada de ar comprimido, gente, vai resolver esse problema? Estão escutando ou não, gente? Porque aqui está falando que está com má qualidade de conexão. Professor, ele está cortando bastante, mas a gente está escutando. Vê se melhora agora. Estão escutando melhor, pelo menos? Bruno, melhor ou não? Oi. Tá melhorzinho agora? Professor. Ficou um pouco melhor, sim. O áudio, pelo menos. Ele não chega a cortar, ele diminui o volume da tua voz, eu não sei porquê. É que hoje eu estou em outro escritório, gente. Eu mudei a posição da casa. Hoje eu vim aqui para lavanderia. Não, legal, tio. Até parece gozação, mas eu mudo de lugar de escritório. Uma hora eu ponho na garagem, outra hora eu ponho na lavanderia, põe lá na edícula. Então, estamos tocando de escritório. Tá certo. Assim, para não ficar tudo igual todo dia.
Mas tá bom. Vamos lá, gente. Ó, então tem aqui primário e secundário. Aqui, ó, ele vai nos mostrar, gente, como é que é o posicionamento em relação a isso e aquilo, tá? Então a gente tem algumas concepções, a entrada do ar, as impurezas aqui, onde que ela tem a tomada de ar, vamos colocar assim. O ar, geralmente, o sincronizador aqui que eles falam, o posicionamento que ele vai fazer entrar, fazer com que ele tenha ciclos aqui na entrada, para, no caso, dar uma melhor, no caso, filtragem do circuito, tá? Ou do papel. Então, esse desenho, aquela malha que a gente tem no filtro, alguma coisa assim, auxilia nisso também, tá? O centrifugador aqui. Aqui o ar filtrado, e caso eu tenha muita poeira que é diferente aqui, no caso, a densidade dela, ela vem com essa válvula de descarga e vai jogado fora. Mas a maioria das vezes, gente, esse material ele fica impregnado aqui no papel, tá? Isso que eu falei para vocês. Tem gente que vem aqui, pega lá a mangueirinha de ar comprimido, vai lá e quer passar ar. Se eu passar de fora para dentro, tá? Geralmente vai acontecer o quê? A sujeira entrar mais ainda. E se eu fizer o contrário, de dentro para fora, minimiza. Mas não é o adequado também, gente. Tá? Então, o legal seria, chegou aí na condição, no caso de limite, que ela vai estar indicando, um indicador lá que está vermelho, alguma coisa assim, o certo é você fazer a substituição no caso do filtro, porque aquela questão, custo-benefício dele é melhor trocar ele do que deixar ele muito sujo, que vai comprometer, por exemplo, rendimento, comprometer consumo de combustível, tá? Às vezes não vai dar rendimento, por exemplo, do veículo, vai começar a andar meio que parece que faltando ar, tá? Aqui nós temos, no caso, os dois tipos de elementos. Tem o de papel primário, que é essa parte externa que a gente está vendo aqui, são todos eles de papel, né? E esse daqui, em branco aqui, é o papel, o filtro secundário, que é colocado dentro, no caso desse filtro de ar, tá? Para reter um pouco mais na verdade, o sistema. Então tá aqui, ó, tem o primário aqui, o secundário que seria de filtro. Às vezes o cara coloca maior, menor, aí depende o tamanho, no caso, do motor que a gente está trabalhando lá, o tamanho do veículo que vocês estão trabalhando. Tá? Limpeza, que eu falei para vocês aqui, é mais fácil vocês baterem ele ali, igual parece aqui no desenho, do que vocês pegarem aqui e fazer substituição. Não dá para lavar, não dá para fazer nada. Só desculpe aqui a limpeza que está escrito com S aqui, gente, que não fui eu que escrevi, não. Peguei de uma apresentação, isso aqui já estava, tá? Ainda sei que é com Z e que é com S ainda. Não desaprendi ainda. Aqui, gente, a parte sobre alimentação. Esse aqui é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho sobre alimentação que está falando um router, no caso Supercharger. Esse cara aqui é o tal do blower, que todo mundo já ouviu falar. Vocês já ouviram falar de blower em sistema, no caso de sobre alimentação ou não? Quem que está presente aqui? Deixa eu ver. Gabriel, você já viu os dragster, ou se não, aqueles carros lá americanos que tem aquele, para fora da tampa, no caso do motor, tem assim um negócio, parece ali uma tampa uns de alguma coisa assim. Hot Wheels? Oi? Uns trecos tipo Hot Wheels? Então, não sei. aquilo lá, gente, o pessoal chama de router ou de blower, tá? Na verdade, é um sistema de sobrealimentação. Só que aquilo lá é tocado por engrenagem em alguns casos e é tocado, no caso, também por correia, tá? Então, são duas situações aí diferentes, tá?
que o objetivo disso daí, que é esse cara aqui, ó, que a gente está vendo aqui, é puxar o ar de fora e mandar para dentro do motor, tá? Então, eu poderia ter um sistema aqui que está conectado esse router aqui, ou, no caso, esse supercharger, através da polia. Ah, não, professor, mas eu posso ter um elétrico? Pode ter um elétrico. Daí você teria que ter um motor elétrico para estar acionando esse cara. Ou ainda, em alguns casos, eu poderia ter um engrenamento, no caso, através, por exemplo, de engrenagem. Então, para, no caso, acionar esse conjunto aqui, ele, de um lado, quando ele começar a dar rotação nesse conjunto interno, ele vai puxar o ar externo, tá? Passar pelo sistema de filtragem e fazer empurrar para dentro aqui para encher mais o cilindro, no caso do circuito. Esse é um tipo que a gente usava, tá? Para automóvel, o pessoal usava muito nesses alguns os muscle car, que o pessoal falava aí, que os americanos chamam muito, fala que vai colocar uma sobrealimentação no muscle car, em vez de ele colocar uma turbina, ele coloca aí um blower, tá? Seria desse jeito que o pessoal fala. Então aqui... Ô, professor, mas dá diferença no... Vamos pensar assim, quem está perguntando, por favor? Bruno? Bruno, se você falar assim, eu não coloco nenhum sistema de sobrealimentação, qual que é a limitação? É o deslocamento do pistão entre o ponto morto superior e inferior. Só, parou ali. Então, se você aumenta a rotação, ele vai sempre estar naquele ponto, superior, inferior, superior, inferior. E quando eu tenho alguma coisa que está empurrando alguma coisa para dentro, o que ele consegue fazer? Ele consegue aumentar o volume de ar, que é aquele deslocamento que a gente, no caso, faz. Então, ele consegue entrar mais ar dentro do sistema. Então, esse que é o objetivo final, no caso desse router aqui, ou de um sobrealimentador. Tá? Então, vocês podem ver que aqui que ele tem um formato, ó, um pouco diferenciado, que é meio helicoidal, e quando ele começa a girar, ele começa, no caso, a pressurizar o ar para dentro. Então, de um lado ele puxa, do outro lado ele empurra o ar. Tá? De um lado ele vai estar conectado à atmosfera, e do outro lado ele vai estar empurrando para dentro do cilindro, ou para dentro da tubagem de admissão. Tá ok? Como se fosse um aspirador. Beleza, senhor, valeu. É como se eu ligasse um exaustor, na verdade, para puxar ar de dentro de um ambiente e mandar para fora. Só que nesse caso ele está puxando de fora e mandando para dentro do motor. Tá ok? Sim. Valeu. O turbo, gente, que todo mundo fala, eu vou ter turbinar, por exemplo, o meu carro. Eu vou turbinar uma caminhonete, eu vou turbinar um caminhão, vou turbinar uma máquina, tá? O turbocompressor, o que é? Na verdade, ele é um sistema que o pessoal utiliza, no caso, usando a descarga do escapamento para acionar, no caso, um compressor a ar, no caso, para empurrar o ar para dentro. Então, eu dependo da rotação do motor, tá? Até então, isso aí tinha que sempre estar com a rotação alta do motor para ter eficiência. Hoje, não. Hoje, eu consigo, através de sistemas eletrônicos, ou a vácuo, ou a gente pode, no caso, acionar pelo acionamento mecânico, conseguir um rendimento mesmo em baixas rotações. Então, eu consigo uma eficiência, por exemplo, melhor dos turbocompressores, mesmo com o motor trabalhando em baixa rotação. Tá? Então, eu tenho aqui algumas condições que melhoram. Eu não sei se vocês já viram turbo sobre turbo? Ou ele pode ser colocado, por exemplo, em série e pode ser colocado, por exemplo, em paralelo com cada cilindro. Eu vou falar assim para vocês, em paralelo com cada cilindro, porque é o seguinte, existe um motor que é colocado lá na Europa, que é um motor de 2 cilindros biturbo, ele tem uma turbina para cada cilindro. Ele tem um rendimento de 140 cavalos. O motor e é usado em automóvel. Tá? Existe motocicleta lá, se vocês quiserem, com turbo, tem como colocar isso também. Tá?
O pessoal que mexe com performance aqui fora, eu quero turbinar meu carro. Existe questão que às vezes o cara coloca mais de uma turbina, por exemplo, para acionar a turbina para acionar 2 cilindros, uma turbina para cada cilindro. Aí depende, no caso, o que o cara quer fazer. O projeto que ele quer fazer, no caso, naquele motor, tá? E aqui a vantagem que é o seguinte, eu mantenho a cilindrada do motor com maior potência. Então, o que acontece? Em função de eu estar utilizando o turbo. E o turbo agora, que está sendo usado nesses motores 3 cilindros, que vocês estão vendo para automóvel, aí, alguns caminhões ou os motores diesel menores, ele aumenta a eficiência, no caso do motor, em queima, emissão, consumo, tá? Então, vocês vão ver lá aquele up que todo mundo fala, aí é o carro que tem um rendimento muito bom e uma performance em termos de gasto também baixa, tá? Então, exemplificando isso para a linha de combustível de carro pequeno. E a gente vai ver que para o futuro, para os caminhões, vocês vão ver que vão diminuir o tamanho dos motores de combustão e vão colocar um motor elétrico híbrido junto lá para poder, no caso, trabalhar os dois ao mesmo tempo, tá? Isso aí são coisas de concepção para o futuro. E aqui está o nosso turbocharger, turboalimentador. O que eu tenho aqui? Eu tenho, no caso aqui, ar da descarga por movimento do turbocompressor. O que vocês estão vendo aqui? Tem um rotor na parte interna, não tem? Então, esse rotor ele passa por esse caracol. Quando eu tenho esse caracol, o que ele faz? O caracol ele vai mudando o posicionamento dele, gente. Então, ele começa com uma geometria que é, no caso, grande, e depois ele começa, no caso, diminuir. É como se eu estivesse fazendo um caracol. E aí, quando ele direciona esse gás de escapamento aqui nesse rotor aqui, ele transfere para um eixo e aqui do outro lado vai ter outro, no caso, rotor, ou palhetas, que vocês estão vendo aqui. O que ele vai fazer? Só que aqui é o contrário. A palheta ela é colocada para favorecer a entrada de ar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar acionando através dessa palheta do escapamento, acionando a outro rotor, e esse rotor aqui vai estar empurrando o ar de encontro, no caso, o caracol frio. No escape, aqui a gente tem o caracol, no caso, quente, e do outro lado de emissão, o caracol frio. O que a gente vale lembrar para vocês, gente, as turbinas elas não trabalham com rolamento, elas trabalham sob bucha, e elas são lubrificadas pelo próprio óleo do motor, tá? E aí, o que tem que tomar cuidado aqui? Que tem muita gente que acelera, por exemplo, o caminhão, acelera o carro e desliga. Deixa de vir óleo aqui, vai fundir, no caso, o quê? Esse eixo, no caso da turbina. E é o que mais estoura a turbina é essa questão aí, por exemplo, do camarada, na hora de desligar o motor, erguer o giro e depois desligar, daí falta lubrificação, compromete, no caso, a lubrificação e acaba danificando. Eu não sei se alguém de vocês já assistia Fórmula 1 ou algum tipo de fórmula que às vezes o carro estava andando, daqui a pouco estourava, saia aquele fumaceiro para todo lado, o cara não sabia. O cara falou, foi a turbina embora. Então, na verdade, o que é? Na hora que estoura a turbina, esse eixo aqui, o óleo vai ser pulverizado e vai para dentro da admissão. Vai para dentro do motor, queima, tá? E esse óleo queimado vai formar aquela fumaceira, no caso, que sai toda lá no conjunto. Tá? Então, estourar a turbina aí, ele vai perder aí, no caso, um rendimento alto, no caso do motor, quando ele estiver em altas rotações, tá? Aqui, só para vocês exemplificarem, eu tenho a saída, no caso dos gases, no caracol quente, e a entrada dos gases no caracol frio. Então, eu tenho aqui um motor turboalimentado que utiliza gases de escape como energia de impulso para girar as pás, ou rotor, no caso da turbina, e a turbina gira o eixo que aciona diretamente as palhetas do compressor, que comprime o ar para dentro dos cilindros no tempo de admissão. Então, abriu, esse cara que vai estar alimentando esse, no caso, o cilindro com muito mais pressão de ar para dentro do circuito, tá? Alguns de vocês já devem ter andado aí com carro turbo, vocês podem ver lá que tem a pressão do turbo, que o pessoal fala, ergue a pressão do turbo. O que é erguer a pressão do turbo?
é fazer ele pressurizar mais. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o cara vai erguendo demais a pressão do turbo, o que, que vai acontecer? O motor ele não foi preparado para trabalhar com todo aquilo de pressão. Daqui a pouco o motor explode, tá? Para o motor diesel é o contrário. O motor diesel, quanto mais ar vocês conseguirem colocar dentro do motor, maior vai ser a eficiência do motor. Então, e ele tem limite de rotação. Então, o motor diesel, vocês vão ver que ele chega em 2.200, 2.300 RPM, não passa. Já o motor a álcool, GNV, ou se não a gasolina, vocês vão ver que tem motor aí que chega a 7.000, 8.000 rotação. Esses motores nossos normais. Se a gente pegasse motor de Fórmula aí, tem motor que já chegou até 21.000 rotação. Aí depende no que vocês vão estar usando isso, tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Aqui um desenho, no caso, como é que está a parte de admissão de ar, aqui a parte de descarga de ar, a minha turbina funcionando. De um lado, ele vai estar entrando o ar aqui para dentro do motor, e de outro lado, ele vai estar saindo os gases aqui, para acionar e alimentar, no caso, o sistema. Está mostrando aqui os gases de escape, no caso, saindo aqui, né? Ele aciona esse cara aqui e, logicamente, gente, o que vai acontecer? O inverso, na hora que abrir a válvula, no caso de admissão, vai pressurizar lá o circuito e vai mandar mais ar para dentro do sistema. Maioria das vezes, gente, vocês têm que prestar atenção ali, que vocês estão vendo que os formatos que a gente tem aqui é caracol, por isso que chama muito de turbocompressor. Então, o caracol dele aqui tem essa dimensão. E, logicamente, gente, essa geometria que vocês estão vendo aqui, ela vai ser mais propícia ou menos propícia para aumentar a pressão. Por isso que o pessoal fala assim, eu tenho uma G, qualquer coisa, G30, G80, G120. Então, o tamanho, no caso, das turbinas que o pessoal tem para venda aí. Tá? O certo é, no caso, a parte de engenharia, fazer o desenvolvimento conforme a necessidade, no caso de cada motor. Tá? Se você for querer ir alterando, você pode até conseguir melhor rendimento, mas só que em termos de durabilidade do motor, fica comprometido. Tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Porque não adianta eu aumentar a pressão, aumentar a pressão, e aí, se eu não tiver um volume também de saída de escape para estar alimentando isso aqui, também não vai ser o suficiente para estar aumentando o giro. Tá? Ô, professor. Oi. Mas o que quebra o motor é o torque, não é a pressão, né? Na verdade, gente, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, quando eu começo a sobrealimentar, você está certo o que você está falando, tá? Quando eu sobrealimento, eu melhoro o quê? A potência do motor, não melhora? Consequentemente, a resposta que ele vai me dar é o torque, não é? Isso mesmo. Só que a gente vem aquela questão, gente, quando eu pego um motor desses normal, se eu não forjar ele, igual o pessoal fala, vou forjar o motor, tá? De um carro normal. Ele vai aguentar, no caso, eu colocar bastante pressão? Não aguenta, daí teria que trocar pistão e biela dele. Pistão e biela. Então, você tá certo, porque, na verdade, na hora da projeção que o cara fez, ele fez aquele motor, ele aguentava até aquele torque limite lá que eles fizeram, tá? Vamos fazer um negócio um pouco diferente, trocar aqui por miúdos o que a gente está falando aqui. Se eu pegar um motor, por exemplo, que vocês trabalham lá, tem o 410 e 460, é isso? Não, tem 460 e 510, né? É isso que vocês têm lá? Uhum. Então, aí eu pergunto para vocês o seguinte, vocês sabem me falar qual que é a diferença entre o 410 e o 460? É a programação, né? Além da potência. Isso, então a gente tem essa questão, por exemplo, de programação, que eu vou mexer na curva de admissão, descarga e, no caso, débito de combustível, tá? É uma coisa, tá?
E ainda, dependendo da situação, quando eu começo a trabalhar com alguns limites que eu tenho que trocar, mexer no motor, aí os caras começam a mexer, por exemplo, trocar a turbina, trocar, por exemplo, o sistema de bico injetor, porque daí ele não vai ter vazão, no caso, necessária para todo aquele tipo de aspiração que você está fazendo, ou aquela turbina que você está alimentando. Então, ele começa a fazer algumas modificações. Eu queria dar um exemplo para vocês, ó. Vamos jogar aqui uma marca que é o concorrente de vocês. O Volvo, se vocês pegarem o 380, tá? Que é um caminhão que foi bastante vendido aí. 380 até o 460. O hardware dele, que é o motor, ele é igual, não muda nada. Só muda isso que você acabou de falar, a configuração de programação. Então, por isso que o pessoal fala assim, não, chipa lá o caminhão que vai ficar bom. O que é chipar o caminhão? Ele vai mexer nessa programação que ele muda a curva de débito, no caso de alimentação, no caso do caminhão. E permanece tudo igual. Cabeçote, pistão, turbina, essas coisas todas. Só está mexendo na questão de débito de combustível e ele verifica quanto de ar que está, no caso, sobrealimentando o sistema. Tá ok, gente? Essa questão? Então, quando vocês verem que o cara falar que vai chipar o caminhão, ele vai estar mexendo nessa curva de alimentação, no caso de débito de combustível, no caso do motor, do hardware que ele chama, tá? Às vezes a gente pode ter um hardware que ele pode garantir de tirar lá, por exemplo, eu tenho um motor 510 de vocês. Mas eu consigo desse mesmo motor tirar 800 cavalos. Aí eu pergunto a vocês, como é que vai ficar a durabilidade desse motor? Vai ser a mesma que um 510? Será que ele foi projetado, na hora que o cara estava lá desenvolvendo ele no computador ou na bancada de teste deles lá, ele estava projetando que aquele motor poderia chegar aos 800 cavalos? Ali, de uma hora para outra, está com 510, hoje eu vou passar 800, eu vou ir para trabalhar. Será que aguenta? O que É vocês questão nem acham? de aguentar, né, professor? Por causa que o consumo de combustível fica muito alto também, né? Também, Matheus. A gente vendo desse lado aqui, o problema é que, assim, a indústria, vamos pensar assim, por que eles lançaram 410, 460, 510? Esses aí são todos motores já projetados que eles sabem que vão ter uma alta quilometragem se você fizer dentro e não tiver nenhum inconveniente, por exemplo, com problema de peça, de fabricação, ou se ele tiver 100% ao contento, ele vai ter uma durabilidade alta. Eu não sei lá hoje quanto que eles estão dando de durabilidade, lá, se é 1.500.000 ou 1.200.000 quilômetros, mas se a gente falar em termos de durabilidade de 1.500.000 quilômetros, é quilometragem. Vocês podem ter certeza que o cara rodou muito com esse motor para ele chegar a esses valores aí. Tá? E se a gente faz assim, por vontade própria, eu vou pôr aí mais 100 no caso, cavalo em cima, no caso disso aqui, para melhorar. Vai subir que vai virar uma bala. Beleza. Mas será que todos os componentes internos lá e os que estão do conjunto vão aguentar? Não vão, tá? Então, onde que era para aguentar 1.500.000 quilômetros, ele baixa lá para 1.200.000, 1.100.000. Imagine eu perdendo 400.000 quilômetros aí. Que não? Que não vai ser? É muita coisa, é muita perca, não é? Será que compensa do cara falar que está andando melhor, isso e aquilo? O caminhoneiro ou o dono, o frotista, ele não vê isso. Ele quer, no caso, que o cara faça em menos tempo. Então, eles não vê essa questão, por exemplo, de durabilidade. E outras. Se vocês aumentarem muito a potência de um caminhão desse, você vai ter que mexer em freio, vai ter que mexer em pneu, vai gastar mais. Então, começa aí uma coisa que vai começar a trazer consequências para todo o setor do conjunto, né? Transmissão, embreagem. Então, o pessoal faz, mas até que ponto isso é viável? A gente tem que ver, né? E se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver o seguinte: se você pegar um caminhão que chegou numa concessão,
saiu da fábrica com 510 cavalos. E aí, na hora que vocês vai para a concessionária fazer uma revisão, ele está constando que deu lá um aumento de potência para 10% a mais. Cara, é muita coisa. 10% a mais, se você colocar de 510, vai dar mais 51 cavalos. É coisa. Será que o caminhão vai aguentar tudo isso daí depois? Tem esse detalhe, né? A gente tem que ver. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui em relação. A gente pode fazer essas alterações que o pessoal faz, por aí. O pessoal até faz. Mas a gente tem que ver se o custo-benefício é viável. A gente está trabalhando dessa forma aí também, né? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo aí? Isso aqui? Tranquilo por enquanto. Aqui ele só está identificando. Aqui aparece um pouco melhor para vocês aqui, ó. Tem as galerias de óleo aqui, embuchamento. Então, quando o cara fala que vai recondicionar ou consertar uma turbina, alguma coisa, ele tem que desmontar todos esses conjuntos e fazer os trocas de reparo que tem aí dentro do sistema, tá? Tem como eu melhorar a turbina, gente? Tem. Hoje, o que a gente tem em turbinas, por exemplo, que ela tem controle, por exemplo, do wastegate já eletrônico. Eu tenho, por exemplo, turbina com geometria variável. O que é a turbina de geometria variável? Ela vai ter a parte interna dela, a parte de rotor, que ela vai variar conforme, no caso, a necessidade. Então, você vai aumentando, vai diminuindo, aumentando a rotação de saída, você vai começando a mudar essas condições. Se eu trabalho com a rotação até um X limite, ela vai estar trabalhando com a parte variável dela fechada. Se você, no caso, ultrapassou, ela abre, tá? E, consequentemente, vai melhorar o rendimento, vai empurrar mais ar para dentro ainda do sistema, tá? Então, por isso que a gente tem essas novas concepções que a gente está falando aí, que está melhorando, no caso, isso, para melhorar as eficiências, no caso, dos motores. E tudo isso, gente, a parte de engenharia ela vai fazendo desenvolvimento num macro para aumentar, por exemplo, rendimento do motor, consumo, durabilidade, os fatores que estão ligados, por exemplo, à legislação, que é a emissão, essa questão toda vai estar interligada. Não tem como o camarada falar para vocês que vai fazer uma coisa só, tá? Então, num macro geral aí para estar fazendo esse desenvolvimento. Aqui apareceu bem o que é esse wastegate. Esse wastegate, esse cara aqui, ó, esse aqui está mostrando ainda um sistema ainda que é pneumático, tá? Porque vai formar no caso, um vácuo aqui, ele vai estar ligado nessa cápsula, no caso aqui, e ela vai abrir uma janela, gente, no caso aqui do compressor quente. Por que ele faz isso? Porque se eu começar a elevar a altitude, começa a mudar, por exemplo, a quantidade de oxigênio. E se eu continuar mandando pressão para dentro, no caso do sistema, eu vou no motor, tá? Então, por isso que eu tenho essa válvula aqui, que é a wastegate, no caso, no circuito, tá? Já tem isso aqui, por exemplo, para caminhonete, alguns motores já estão fazendo uso desse. O comando desse cara aqui é um comando eletrônico, tá? Conforme vai pegando a altitude, o barômetro vai indicar aquilo que está com a altura mais, no caso, diferente, vai, no caso, restringindo aqui a entrada ou ela abre isso aqui, diminui o que? A rotação da turbina, tá? E se diminui a rotação da turbina, diminui, no caso, a pressão do turbo, certo? Por isso que a gente tem aqui, no caso, essa válvula que a gente chama de wastegate, no caso, no sistema. Aqui uma em corte, no caso, uma real mesmo, né? Para a gente estar vendo, o pessoal mostrou aqui. Existe um modelo que tem até passagem de água por dentro para diminuir a temperatura, mas de uma forma geral, vocês vão ver que ela não tem, ela só tem a lubrificação. E aqui, gente, a turbina, quando ela estiver funcionando em alta, subindo a serra, por exemplo, você chegar
subiu uma serra, chegou lá em cima, você vai parar o caminhão e dar uma olhada, às vezes esse caracol quente aqui, ele está incandescente, tá? Porque o calor gerado da saída dos gases aqui é muito alto, tá? Chega na faixa de 600, 700 graus. Mostra aqui, no caso, alguns componentes da parte, no caso da turbina, né? Depois vocês dão uma olhada, eu vou passar o material para vocês, tá? Esse daqui é o turbo de geometria variável, não tá sincronizando aqui com a apresentação para vocês verem, mas depois qualquer coisa eu mando, no caso, o videozinho, é bem curtinho esse vídeo aqui, para vocês verem. Na verdade, ele vai alterando, gente, essas palhetas, no caso que tem aqui dentro. Então, o que ele vai mudar? Vai mudar a posição dessas palhetas aqui, ó. É como se ela fosse flexível, tá? Só que elas abrem mais ou menos, no caso, nesse sistema que é turbo de geometria variável. Tá? Aqui, só para a gente ver, eu falei aquela hora de falha no sistema ou acontecer algum problema, ruídos comuns, fumaça preta ou branca, vazamento de óleo, baixa ou alta potência fora de especificado, alta pressão no blow-by, tá? Respiro do cárter. O que é o respiro do cárter? Os caminhões da atualidade, o blow-by, ele vai interligado na admissão de novo. Isso quer dizer que os gases que são formados dentro do motor, ele retorna e vai ser admitido e vai ser queimado. Tá? Então, se vocês abrirem a tampa e começar a soprar demais a tampa do reservatório, por exemplo, onde você coloca o óleo do motor, é um sinal que o motor está com vazamento no blow-by, tá? Ou o motor já está comprometido, a parte de cilindro, alguma coisa assim, a turbina está com algum problema. E alto consumo de óleo, no caso aqui, diesel também. Então, algumas questões aqui estão interligadas em relação aí um em relação ao outro. Vale lembrar para vocês que isso aqui são algumas coisas que podem estar acontecendo, mas às vezes pode ser que o problema não é da turbina, mas é um problema, por exemplo, da alimentação do caminhão, tá? E aí, às vezes o cara pensa que a turbina não tem nada a ver. A mesma coisa que eu falo de fumaça preta ou branca, que preta, no caso, é excesso, a branca é condensação, e se eu pegar cinza azulada, ela está queimando o óleo. E hoje, por exemplo, motor queimando óleo, tem que tomar cuidado, principalmente se for com Arla. Se o Arla contamina todo o Arla, vai funcionar a Arla? Não vai, tá? Vai entupir, vai ter restrição, o motor vai começar a perder potência. Então, são macros das coisas que acontecem que não está só interligado com o sistema de turbo, tá? E aqui o pós-arrefecimento, tá? Seria o nosso o quê? O intercooler. Então, o que eu tenho aqui? Esse intercooler, o que é? Como se eu tivesse um radiador de ar. O que ele vai fazer? A temperatura, ela sai da turbina. Vamos supor que ela sai a 120 graus. Quando ela passar aqui, ela vai reduzir, por exemplo, 30% desse 120, 40% desse 120, para entrar aqui o mais frio possível. E aí eu tenho a condensação do ar, e eu tenho condensação do ar, melhora o quê? Eficiência volumétrica. Tá? Por isso que eu tenho intercooler. Intercooler, gente, eu tenho intercooler ar cooler aqui, é com refrigeração a ar. E eu posso ter intercooler que também utiliza de sistema arrefecido a água, tá? Sendo que o ar é mais eficiente que a água, porque a água ela demora mais tempo para perder calor, tá ok? Alguns exemplos aí, estão mostrando aqui, ó. Ar quente da turbina, passa por dentro do condutor. Aqui, outra, no caso que mostra aqui também, então, só para a gente estar ligado como é que funciona aí o sistema do intercooler, no caso. Ele tem as aletas, algumas coisas que vão ter ligado aqui, pode ser alumínio, e alumínio tem propagação do calor muito fácil, a propagação térmica dele é alta, então ele acaba diminuindo, no caso,
a temperatura, tá? Então, quando ele diminui, ele aumenta o que? A massa do ar. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. E o posicionamento, no caso do nosso intercooler, sempre à frente, no caso do radiador, onde toma diretamente a entrada de ar, o deslocamento de ar e minimiza ou dissipa o calor com facilidade, tá? Gente, alguma dúvida sobre isso aqui? Senhor, por enquanto não. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos parar por aqui, que já deu a nossa hora, tá? A gente conversando de bastante aqui, tem alguns que conversam, outros ficam mais quietos, eu falo bastante, né? E vamos trocando, no caso, algumas informações. Amanhã a gente tem, acho que mais uma aulinha, né? Para fechar a semana. Tranquilo? Isso, beleza. Tranquilo, professor. Tá, joia, então. Gente, bom fim de tarde para vocês. Se cuidem. Tá? Valeu, senhor. Igualmente. Até mais. Tá, joia. Até mais.